Olá, meus irmãos, graça e paz, uma excelente noite em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente, que tenha tido um dia muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos em mais um tempo, onde nós queremos aí aprender um pouco sobre a intimidade com Deus. Como é isso? Parece que quando se fala de intimidade com Deus, às vezes ficamos pensando em um êxtase espiritual, às vezes pensamos algo que jamais iremos atingir, mas será que é isso? Então quero te convidar a mais essa quarta-feira, mais essa noite de quarta muito abençoada, a conversarmos um pouco sobre o princípio bíblico, sobre intimidade de Deus, intimidade com Deus. E antes de iniciarmos, quero orar pela tua vida, orar pelo teu coração, pela tua mente. Deixa eu fazer isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome. Agradecer a ti, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, Senhor, a qual tu és e tem feito em nós. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos iluminando, para que possamos a cada dia mais tenhamos, ó Pai, intimidade com o Senhor. A nossa vida depende disso, a nossa vida grita, urge, ó Pai, por tudo isso. Então, que o Senhor possa ministrar do teu poder, ministrar da tua graça, da tua glória e da tua mão sobre as nossas vidas. É o que eu oro e agradeço a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus então te abençoe. Eu quero, iniciando esse tempo hoje, a gente já falou um pouquinho sobre isso na última quarta-feira e queremos aí nas próximas continuar falando e abordando sobre esse tema, sobre intimidade, sobre vida com Deus, que a gente não venha ter medo disso, não venhamos ter medo de entrar no Santo dos Santos e sermos consumidos. Há uma frase que se diz muito no meio cristão, né, que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Se é uma verdade ou não, é uma realidade. Todas as pessoas têm necessidade de Deus. Você vai ver que, independente da cultura, independente da nação, até mesmo um índio no meio da mata ou em qualquer lugar escondido, isolado, né, no mais profundo de qualquer canto remoto deste mundo, ele tem a necessidade de um ser maior do que ele. Aí nós vamos ver que nessa situação muitos adoram a árvore, adoram o Deus Sol, a lua, a água. Vai alguma coisa que ele entende que é maior do que ele e que pode, de alguma forma, estar aí tentando suprir a sua necessidade. E hoje eu quero então ler Salmos de número 25, um Salmos davídico, a partir do versos 10 até o verso 14. Esses 5 versículos eu quero estar lendo com os irmãos hoje. Salmos de número 25, o versículo 10 até o versículo 14, que diz assim: Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por teu amor, por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. É um salmo de Davi retratando algumas questões daquilo que ele tem, né? A história vai dizer que Davi, como um pastor de ovelha, ficava muito tempo sozinho, muito tempo em silêncio, né? Porque até então, por alguns momentos, com quem ele conversava era com as ovelhas do seu pai, com as estrelas do céu, com alguma coisa assim, porque ele passava muitos dias e noites cuidando desse rebanho. Então ele tinha muito tempo em silêncio, muito tempo para algo que às vezes parece que nós temos medo de falar, que é meditação. Que é ter um tempo para meditar, ter um tempo para observar, ter um tempo para analisar. E diz a história que todos os salmos de Davi saem, né? Não todos, mas a grande maioria sai desses momentos que ele tem com Deus, que ele desfruta desse tempo a sós. O tempo a sós, irmãos, é algo muito precioso. Às vezes nós vivemos um momento onde parece que as pessoas viraram muito individualista, mas não solitárias, né? As pessoas querem ser muito individualistas, mas não querem estar sozinho. Querem estar com pessoas,
mas que essas pessoas tudo gere em torno do indivíduo. Então é isso que nós vamos ver. Então nós temos essa carência, nós temos essa necessidade de relacionarmos uns com os outros, de termos família, de viver em comunidade, tanto que as pessoas podem viver no mais distante local, mas sempre ele quer ali um companheiro, uma companheira, uma família, para que ele possa reinar. Hoje, reinar não, para que ele possa viver em paz. Hoje, às vezes, muito disso é substituído com a geração de pets, né? Tantas coisas hoje, tantos animais que temos. Nada contra, eu acho bacana, acho que é legal, faz parte esse contato. Mas não só isso, acho que sim, precisamos de um contato com a natureza, precisamos de um contato com animais, eu acho que faz parte da vida, precisamos de um contato de pessoas iguais, mas precisamos também de um contato com Deus. Às vezes algumas pessoas não entendem, criticam, e aí a gente não pode também julgar, porque se eu não entendo de algo e vou criticar algo, qual a autoridade que eu tenho sobre aquilo? Seria algo bem complicado de se falar, né? de tratar. Mas o salmista ele trabalha nesse texto trazendo algumas situações para nós, mostrando algumas questões a qual nos leva a pensar, a qual nos leva a meditar nessa questão de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, porque sempre que nós vamos ver na Bíblia, e nós temos um grupo aqui na igreja, os irmãos conhecem, que é o do Viver e Reviver, e nós temos feito os devocionais diários, todos os dias, né? Tanto eu e a Rebeca, nós temos compartilhado os períodos de meditação, e nós temos trabalhado o livro de Ezequiel. E como é interessante o livro de Ezequiel. Como nós vemos Deus castigando a nação, como nós vemos Deus pesando a mão sobre a nação, mas com qual intuito de Deus? Qual que era o desejo? Não era uma ideia de vingança, não era uma ideia de castigo simplesmente para um sofrimento, não. Deus leva o seu povo ao cativeiro, Deus leva o seu povo a viver tantas situações difíceis, com qual intuito, com qual desejo? Que o povo voltasse para Deus, que o povo pudesse retornar para o seu. O desejo de Deus foi sempre que as pessoas pudessem olhar para Deus como o Senhor da sua vida, mas não só como o Senhor, como um pai, como um amor, né? Porque o que Deus quer e o que Deus deseja é realmente ter intimidade. Vamos pensar assim, ser um companheiro íntimo, no qual ele conhece o nosso coração. E às vezes a gente quer viver uma verdade, viver uma realidade que parece que Deus não nos conhece. Conhece. Então, por que oramos? Oramos porque a oração faz bem para nós. A oração é um diálogo com Deus. A oração é onde o meu coração e a minha mente entende que Deus está cuidando de mim, que Deus está zelando. Então, é muito importante. E é importante também você orar em voz alta. Sabe para quê? Para que você possa ouvir a sua oração. Não é só para que os outros ouçam, mas você tem ouvido o que você tem orado e o que você tem pedido a Deus. Você tem perguntado isso? Se você parar e perguntar agora, fazer uma análise bem rápida das tuas orações. Temos orado aí diariamente, quantas vezes por dia, a todo momento. E nessas orações, o que nós temos pedido? Por isso que é bacana quando alguns têm o costume de escrever a sua oração, outros têm o costume de anotar ali, né, os pontos principais da sua oração. Isso é importante para que você possa realmente saber, porque muitos oraram hoje pela manhã, né, oraram nessa quarta-feira pela manhã, e se você perguntar o que você orou a Deus hoje pela manhã, você vai perceber que é meio vago. É meio vago. A pessoa vai falar assim, eu orei pelo dia, agradeci pela vida, pela minha família. Tá. E qual foi assim um ponto que te levou a uma intimidade maior, uma profundidade maior com Deus? Qual que foi a questão? Então nós precisamos saber isso e a gente parar e pensar e conversar. Será que nessa oração, nessa semana, segunda, terça e hoje, em algum momento da sua oração, você orou para que Deus te desse a oportunidade de ser mais íntimo? É bacana quando nós conhecemos alguém e ali nós desejamos ser mais íntimos, ser mais amigos, estar junto, poder permitir que essa pessoa conheça a nossa vida, permitir que ela conheça a nossa, conhecer a dela. Isso é tão bacana, isso é legal, isso faz parte da vida, nós temos necessidade disso, de conhecer pessoas e de permitir que pessoas nos conheçam. Mas e Deus?
A nossa alma tem desejo disso, a nossa alma clama por isso. E é por isso que precisamos ter esse tempo de oração, orar, pedindo a Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos, não esses olhos simplesmente físicos, mas os nossos olhos do entendimento, para que possamos a cada dia desfrutar das promessas que Deus tem na sua palavra, das promessas que Deus tem para nós todos os dias. Porque ler a Bíblia é simplesmente para ter conhecimento. Não é o Evangelho, nós falamos domingo, o Evangelho é o poder de Deus, mas quando eu olho para ele, com esse poder que vem me transformar, que vem agir. Olha o que Paulo diz em Efésios 1,18, ele diz assim, olha, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas Deus conhece, através da sua palavra ele nos revela. Através da tua palavra, ilumina o nosso coração para que nós possamos compreender e entender. E é através dela que ele vai falar aos nossos corações. Deus anseia, Deus deseja ser o nosso ajudador, ser o nosso companheiro, ser aquele que vai nos ajudar, ser íntimo, conhecer o mais profundo do nosso coração. Ele já conhece, mas que nós possamos abrir isso de uma forma mais tranquila. Às vezes parece que a nossa vida diante de Deus é como, às vezes tem área do nosso coração, área da nossa mente, que se nós não tomarmos cuidado se torna uma caixa preta. Só é aberta quando um grande desastre acontece, quando uma grande tragédia acontece, que essa caixa preta vai ser aberta, e nós não podemos permitir isso. E para ser íntimo de Deus, nós precisamos notar algumas coisas. Para viver essa intimidade com Deus a cada dia, nós precisamos entender algumas coisas. E nos Salmos que nós lemos, nos dá algumas questões bem básicas para que a gente possa entender isso. Olha o que diz o versículo 10 de Salmos 25, que ele vai dizer assim, ó, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos avaliar hoje será que nós conhecemos o caminho do Senhor? Você já ouviu pessoas dizer assim, não, eu estou fazendo isso aqui porque é a vontade de Deus. Mas você para olhar aquilo e você vê, mas isso que ele está fazendo não condiz nada com o princípio bíblico. Isso que ele está fazendo em nada glorifica a Deus, em nada honra a Deus. Como que ele está fazendo? Alguns dizem, não, da minha vida eu sei que eu estou no caminho de Deus. Quais são os caminhos de Deus? Aí quando você vai conversar com essa pessoa, quando você vai analisar essa pessoa, você vê que é um caminho de rancor, um caminho de amargura, um caminho de falta de perdão, um caminho solitário, um caminho onde não tem aliança com ninguém, não tem fidelidade com ninguém. Às vezes até mesmo acontece com o cônjuge, com seu cônjuge, que não tem ali uma expressão de fidelidade, é fiel na base da aliança, não há uma traição física, sexual, qualquer tipo disso, mas não se conhece. Um não se conhece ao outro porque não há fidelidade. E quando o salmista inicia esse versículo 10, ele diz que todos os caminhos do Senhor é o quê? Ele diz são amor e fidelidade. Amor pela humanidade, porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que o caminho de Deus é amor, e esse amor tem impactado as nossas vidas, por mais que possamos ouvir e ver tragédias. Eu sei que se você hoje ligou a sua televisão em determinado canal, se você de repente ligar lá agora, você pode ver muitas tragédias que de repente impactam o nosso coração, mexem com o nosso, e aquilo parece que cria uma mágoa, cria um rancor. Mas aí eu preciso voltar às bases do caminho de Deus. Qual é o caminho que eu tenho trilhado? É o caminho de amor, é um caminho de fidelidade, e quando a gente trata de amor, não quer dizer caminho de pessoas bobonas, né? Ah, ali crente é bobo. Não, porque quando nós falamos de amor, nós estamos falando também de justiça. Deus, ele é completamente 100% amor e 100% justiça.
Amor não é passar a mão na cabeça de ninguém. Amor não é ser conivente ao erro. Amor não é olhar as pessoas e achar, tadinho, deixa ali. Não, amor é corrigir quando tem, é falar a verdade. É falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Aí tem uma frase que eu sempre repito, né? Que as pessoas dizem, eu falo a verdade e dou a quem doer. Mas isso não é bíblico, isso não é princípio bíblico. O princípio bíblico é que os caminhos do Senhor são caminhos de amor e fidelidade. Quando Deus coloca o seu povo no deserto por 40 anos, o que Deus queria demonstrar a esse povo? Amor. Quando Deus leva o seu povo ao cativeiro, o que Deus quer mostrar a esse povo? Amor. Quando ali em Atos vem a perseguição na igreja, o que Deus quer mostrar a esse povo? Que Ele ama, que Ele cuida. Quando Deus mandou Jesus para vir e subir naquela cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados, o que Ele quis demonstrar? Amor. Percebe que o caminho de Deus é amor e fidelidade, Ele nunca nos abandona. Então precisamos parar e conhecer esse caminho. Conhecer, saber, peraí, por onde Deus... Tem um livro que ficou muito famoso, né? Nos seus passos, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que faria Jesus? As atitudes que tivemos hoje, se fosse Jesus, quais seriam as atitudes? O salmista deixa bem claro que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para que os cumpre os preceitos da sua aliança. Precisamos parar e avaliar. Se queremos mais de Deus, se queremos viver uma vida de mais intimidade com Deus, não é só fazer campanha, subir em monte, descer de monte, orar de madrugada, nada contra. Eu acho bacana quando fazem campanha de jejum e oração de 40 dias, 21 dias, 90 dias, 7 dias, 3 dias. Eu acho isso muito show, eu acho isso muito lindo. Vou fazer uma campanha no monte, poxa, que maravilha, desde que vai ao local seguro, né? Porque hoje, às vezes, é um pouco complicado, a gente tem história de tantas tragédias aí, mas é bacana, legal. Mas será que isso vai te proporcionar intimidade? Às vezes não. Sabe por quê? Porque antes de tomarmos qualquer atitude em relação à nossa vida com Deus, precisamos primeiro avaliar o nosso caminho. Primeiro, conhecer o caminho de Deus. Em segundo, avaliar, eu estou nesse caminho? Sabemos que não é um caminho fácil. Sabemos que não é um caminho, muitas vezes, romântico. Mas é o caminho que Deus trilhou para nós. É o caminho que realmente vai nos levar a viver o que Deus tem. E o próprio salmista diz no versículo 11, né? Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Parece que o salmista está dizendo assim, Senhor, olha, eu sei qual é os teus caminhos, e estou avaliando o meu, e parece que eu não estou muito condizente com o Senhor. Então, o Senhor, ele já clama ao Senhor e pede perdão ao Senhor. Mas eu entendo também que o caminho de intimidade, eu preciso conhecer esse caminho de intimidade, eu preciso depois avaliar se eu estou nesse caminho. E em terceiro, eu posso dizer que esse caminho, eu preciso entender que esse caminho é um caminho de reconhecimento e confissão. É um caminho de reconhecer quem eu sou, é um caminho de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer os meus pecados, reconhecer aquilo que de repente eu tenho feito, não simplesmente contra o meu irmão, mas principalmente contra Deus. Então, reconhecer o meu erro, reconhecer as minhas falhas e confessar ao Senhor, porque é isso que o salmista diz. Ele diz no versículo 11, por amor do teu nome, Senhor. Aí ele continua dizendo, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Ele reconhece e confessa, pedindo ao Senhor perdão. O caminho de intimidade com Deus, precisamos todos os dias reconhecer mais, conhecer mais desse caminho, mas não pode ser um conhecer simplesmente de informação. Precisamos um conhecer que ao conhecer eu coloco ele aqui, agora eu pego o meu e dou uma avaliada. Peraí, será que encaixa? Como um quebra-cabeça, né? Será que ele tem aquelas peças de Lego? Será que ele encaixa perfeitamente? Não, tem um dentezinho aqui que está pegando e está meio fora. Então, peraí, deixa eu organizar o meu lado. Porque não tem como. A parte de Deus, nós nunca vamos moldar. Os princípios de Deus é imutáveis. Ele não muda. Agora, o nosso, a gente não está pegando, nós precisamos alinhar o nosso até se encaixar aos princípios de Deus, porque aí sim
viveremos essa intimidade. Mas para isso eu preciso primeiro conhecer e depois avaliar. E não é avaliar e dizer, eu não consigo, acho que isso não é para mim. Não é assim, é para você. Aquilo que Deus colocou é para todos nós. O que precisamos é fazer como salmista, é realmente entender que esse caminho, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, meus irmãos, ela é uma caminhada de reconhecimento constante e confissão a cada momento. Não é só o caminho de intimidade com Deus, mas o caminho de uma vida cristã, porque nós erramos, falhamos, de repente tomamos atitudes precipitadas, aí nós vamos voltar a reconhecer, pedir misericórdia, pedir perdão a quem é de direito, confessando ali, reconhecendo a falha e assumindo um compromisso de mudança, Sabemos que não conseguimos sozinhos, é verdade, mas por isso que o Senhor nos deu e em nós, na minha vida e na sua vida, habita o Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos avaliar. Por quê? Porque quando chega aqui no versículo 12 até o versículo 14, olha o que o salmista diz. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele faz uma pergunta. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Deus instruirá. Fala assim, quem é? Se o Senhor não instruir, se o Senhor não dá a direção. Mas para isso, irmãos, precisamos permitir. Existem muitas pessoas dizendo, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Claro, mas quantas vezes você lê a Bíblia, quando você para meditar nas Escrituras, para entender o que Deus quer, para entender aonde Deus está direcionando, entender o seu contexto que você tem vivido, o que Deus está movendo, o que Deus está mexendo. Então ele diz, quem é o homem para temer ao Senhor? Ele diz, o Senhor que instruirá, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aí o versículo 3 ele começa a dizer uma conclusão. E aí sim, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o levam a conhecer a sua aliança. Quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, que está nas suas escrituras, Deus já revelou a nós através da sua palavra. Quando nós conhecemos e reconhecemos o nosso e avaliamos diante de Deus e entendemos que não tá alinhado, precisamos mudar, precisamos reconhecer, precisamos confessar. Então, a partir disso, nós conhecemos e começamos a temer ao Senhor. E não é um temer de ter medo, é um temer de honrar. É diferente. Um temer de honrar ao Senhor por saber quem Ele é, saber tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem agido, saber o amor que Ele tem pela minha vida. Então, isso nos leva a temer ao Senhor, a reverenciar o Senhor a cada dia, a cada instante, a cada situação. É como uma ideia quando nós estamos dirigindo e tem ali uma barreira policial e ele manda diminuir, então você diminui. Né? Você diminui, se ele manda você descer do carro, você vai descer. É uma questão de respeito, é uma autoridade que está ali naquele momento, é uma autoridade. Então é um temor, mas um temor de respeito, saber que tem autoridade, saber que é alguém que está ali zelando, a princípio, pelas nossas vidas. E assim é com Deus, eu não tenho medo, esse temor não me leva a temer estar próximo de Deus, pelo contrário, esse temor me leva a querer a cada dia mais estar perto de Deus, desfrutar da sua presença, desfrutar da sua graça e desfrutar da sua bondade a cada dia. E aí diz que quando o temor do Senhor estiver sobre nós, quando nós permitimos que o Senhor nos guie pelos seus caminhos, então o versículo 13 vai dizer que viveremos em prosperidade. E aí o bacana e o legal é que a prosperidade não cabe só a mim. O texto continua, e os seus descendentes herdarão a terra. A bênção de Deus não é algo que vem só para nós. Ela alcança, ela atinge os nossos, ela atinge as pessoas que nós amamos. E como é bom, como nós somos abençoados quando nós podemos conviver com pessoas que temem ao Senhor, que estão aí lutando, pagando um preço tremendo para verdadeiramente viver nos caminhos do Senhor. E o versículo 14 vai dizer, e o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Então essas pessoas que temem ao Senhor, essas pessoas que querem ver o caminho do Senhor, viver no caminho do Senhor, diz que são essas pessoas a qual Deus revela os seus segredos e diz que e os leva a conhecer a sua aliança. Fazer uma avaliação, como está o teu caminho? Como está o nosso caminho? Como temos seguido? Será que temos todos os dias pedido instrução ao Senhor para as nossas decisões?
para seguir o nosso caminho ou temos vivido do nosso jeito? Gostaria de nessa quarta-feira você parar para pensar. Eu sei que nessa semana de repente já tomou muitas decisões, de repente o restante dela ainda você vai tomar tantas outras. E a pergunta é simples: baseada em qual caminho? Vamos pensar assim, quando a gente está conversando com quem dirige, fala, não, vou colocar no aplicativo aqui para mim, do GPS, pergunta qual você usa. Eu uso esse, por causa disso eu uso aquele. E se olharmos hoje para as nossas vidas, quem tem sido a autoridade para direcionar e para dizer por qual caminho temos que ir? Quem tem sido ou qual tem sido a autoridade que tem cuidado da nossa agenda diária? É o Senhor ou não? É a minha vontade? É os meus desejos? É os meus sonhos? Ou de repente é os meus problemas? Percebe como os nossos problemas tomam grande parte da nossa agenda? E muitas vezes é os nossos problemas que determinam o nosso humor, é os nossos problemas que determinam os nossos caminhos, porque vivemos para Ele, para tentar solucionar a cada dia. E esquecemos que o Senhor quer nos ajudar. O Senhor quer viver intimamente conosco. Basta queremos permitir. Então, que possamos hoje avaliar. E no dia de amanhã, que o Senhor possa validar a sua agenda. Faça a sua agenda e depois ore. Comece o dia orando, comece o dia lendo a tua Bíblia. Termine o dia orando, termine o dia lendo a tua Bíblia. Tenha um momento de ouvir alguma canção de adoração, algum hino, leia algum hino, alguma coisa assim. Leia salmos. Como os salmos são edificantes, né? Que possamos realmente permitir que os nossos caminhos não venham a ser os nossos caminhos, mas o caminho do Senhor. Pois sabemos que o caminho do Senhor é um caminho de paz, é um caminho de bênção, é um caminho de prosperidade e vida. Que Deus abençoe o teu coração. Deixa eu orar por ti, para a gente encerrar esse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero entregar a vida dos meus irmãos no teu altar de graça, pedindo a ti, meu Deus, da tua presença, pedindo a ti, meu Deus, da tua graça, da tua glória. Você, meu Deus, com os teus filhos, agindo, movendo e trazendo, ó Pai bendito, da tua prosperidade, da tua graça. Que nessa noite, ó Pai, antes de terminarmos o dia, antes de irmos antes de dormirmos, ó Pai, que possamos ter esse tempo de avaliação e nos perguntar quem é a autoridade dos meus caminhos, qual é realmente o aplicativo que eu tenho usado na minha vida para me direcionar, quem é a autoridade sobre a minha agenda diária, quem foi realmente, qual é a coisa que nesse dia dominou meu dia. Será que meus pensamentos estiveram mais no Senhor ou estiveram mais nos meus problemas? Nos ajude, Pai, a entender isso e podermos realmente filtrar todo o nosso pensamento, toda a nossa intenção e toda a nossa emoção a Ti, ó Pai. É o que eu peço, te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe, continue te guardando e protegendo. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus.